Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer para mim estar aqui, neste lugar, partilhando da Palavra de Deus com os irmãos e com os amigos. Esta, creio eu, é a minha saudação, quase sempre. Tal como Paulo tinha a sua saudação, característica nas suas epístolas, graça e paz, eu tenho esta minha saudação que é um prazer para mim estar aqui. É também uma responsabilidade, porque pode estar aqui alguém que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguém que trava esta luta contra Deus, de não aceitar esta dádiva gratuita do amor de nosso Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração para cada um de vós, é que cada um de vocês possa conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a decisão mais importante da vida de qualquer pessoa pode tomar. Eu acho que dos que aqui estão, que já confiaram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, acho que ninguém vai dizer houve uma decisão, pelo menos uma decisão mais importante do que essa que eu já tomei na minha vida. Não pode haver. E é a decisão mais inteligente que podes tomar. A decisão mais insensata que podes tomar, depois de teres conhecimento da graça de Deus manifestada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo em teu lugar, rejeitar isso é loucura. E aqueles que rejeitarem não têm boas notícias para eles. Não podemos ter boas notícias. Não podemos dar uma réstia de esperança a quem rejeita a graça de Deus. Como eu disse no final da mensagem que dei há cerca de um mês aqui, não podemos fazer como o chefe máximo da Igreja Católica fez ao dar esperança a um menino sobre a possibilidade do seu pai ateu ir para o céu. Eu não posso dar esperança. Por isso é que é tão difícil ir a funerais de pessoas que nós, pelo tanto quanto nós precisamos perceber, nunca conheceram a Cristo como seu Salvador. É difícil, porque não temos nenhuma palavra de consolação. Não podemos dizer, olha, não sofre mais, ou não podemos dizer, está melhor. Não podemos. E não posso dar nenhuma esperança. Não sei se sabem, alguém talvez conheça, eu creio que foi Dante, o escritor da Renascença, ou talvez um pouco antes, escreveu na sua Divina Comédia o que é que tinha escrito nas portas do inferno. Alguém conhece? Ninguém conhece. Vós que aqui entrais, perdei toda a esperança. Vós que aqui entrais, perdei toda a esperança. E não há de facto esperança nenhuma para quem parte para a eternidade sem Cristo. Eu não direi... Isto, é claro, é apenas uma alegoria que esta pessoa escreveu. Mas eu creio que nos ouvidos de muitas pessoas que ouviram vez após vez da graça de Cristo, da graça de Deus revelada, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e rejeitaram, eu creio que poderão perfeitamente ecoar estas palavras solenes do apóstolo Paulo em Atos. Mesmo chegar a Romanos, em Atos 27, 21. Atos 27, 21. Não é esta passagem que vai servir de base a esta minha exposição, mas queria ler em primeiro lugar estas palavras. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Eu creio que muitas pessoas terão por toda a eternidade a martelar nas suas cabeças: fora na verdade razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. Porque é possível evitar. E não é difícil. Não é preciso ser
particularmente dotado de inteligência. Não é preciso ser dotado de capacidade física, de capacidade financeira, de qualquer coisa. Até uma criança pode entender a necessidade que tem de se reconciliar com Deus devido ao seu pecado. Mas, infelizmente, tragicamente, milhares de milhões de pessoas rejeitam a salvação que Deus oferece. E vão ouvir por toda a eternidade estas palavras. Fora razoável. É razoável. É do mais elementar bom senso compreender o estado em que o pecador sem Deus se encontra. A necessidade que tem de se reconciliar com Deus. Tal como também é praticamente nestas páginas que um homem continua a ouvir, a martelar na sua cabeça estas palavras. O rei Agripa, por pouco me persuades a que me faça cristão. A rir-se de Paulo. Ele ainda hoje, no inferno, se não se arrependeu, se não se converteu verdadeiramente, ainda hoje no inferno ele ouve estas palavras. Eu não quero que nenhum de vocês aqui sofra esta perdição. Porque é evitável. Eu sei que é uma frase um pouco... não muito solene, talvez, mas evitem ir para o inferno. É evitável. Assim evitariam este incómodo e esta perdição. Ora bem, nesta tarde eu quero falar-vos, provavelmente já chegaria se ficasse por aqui, por este apelo, mas queria falar-vos um pouco sobre aquela que creio eu, é a principal razão pela qual esta sala, que apesar de estar mais ou menos bem composta em termos de pessoas, porque é que esta sala não está mais cheia? Porque é que não há mais pessoas aqui? Atenção, não pretendo fazer aqui algum tratado sobre falhas do passado ou falhas do presente, porque é que as pessoas não vêm cá. Não é isso. A razão principal, na minha opinião, claro que há coisas que nós devemos pensar se estamos a fazer as coisas da melhor forma, se estamos a ser claros na mensagem que anunciamos, se estamos a ser coerentes, condizentes, a nossa maneira de viver é condizente com aquilo que nós anunciamos, estamos verdadeiramente preocupados com as pessoas. Se calhar há coisas que nós podemos fazer melhor, certamente. Mas creio que a razão principal pela qual as igrejas, de um modo geral, não são tão frequentadas quanto gostaríamos, eu vou dizer qual é a minha opinião. Mas não vamos mudar. E vocês já vão perceber porquê. Quero que abram a Bíblia agora adivinhem, em Gálatas 1. E posso deixar-vos já descansados. Não vou fazer revisões do que está para trás. Quem quiser relembrar aquilo que foi falado na última vez que aqui estive, está disponível na internet, podem ouvir, mas não vou fazer revisões, o que é uma boa notícia para alguns que ficam logo preocupados, porque o Daniel começa a falar do que falou da mensagem anterior e depois vai até meio e ainda está a falar da mensagem anterior. Não o vou fazer. Quero ler então a partir do versículo 10 de Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 10, 11 e 12. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu creio que a razão principal pela qual não há tantas pessoas interessadas em ouvir aquilo que nós anunciamos aqui, porque o Evangelho que nós anunciamos não é segundo os homens. Não é uma mensagem que vá ao encontro da expectativa do homem. Mas não é por isso que nós vamos mudar. Podemos melhorar, podemos pensar como podemos
alcançar as almas de uma forma mais eficaz, mas nunca deixando de pregar este Evangelho que não é segundo os homens. Ora bem, o apóstolo Paulo começa aqui no versículo 10: persuado eu agora a homens ou a Deus? Parece uma afirmação um pouco estranha, persuado os homens ou a Deus. Noutro tempo, Paulo procurava persuadir a Deus. Parece estranho? Paulo procurava persuadir a Deus, sim. Quando Paulo estava no judaísmo, quando Paulo era fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, ele era um exímio conhecedor da lei de Deus, ele procurava, lutava com Deus. Ele também teve esta luta. Procurava, lia a profecia, lia a lei, via certamente como todas as profecias encaixavam na perfeição na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda assim ele lutava contra Deus. Provavelmente ele lia as Escrituras e dizia: não pode ser ele. Tanto que ele perseguia os crentes. Perseguia os crentes e recorda-se quando o Senhor Jesus Cristo lhe aparece, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu creio que o que o Senhor queria dizer ali, para ti, é duro para ti lutar contra as evidências de que eu sou o Messias. E Paulo lutava. E talvez alguns daqui ainda lutem com Deus. Procurem quase que argumentar com Deus, dizer: não é possível. Aquilo que eu ouço ali não é verdade. Muitos lutam. E passam uma vida inteira a lutar com Deus. A tentar dizer que Deus não existe. A tentar dizer que Deus é um monstro, do ponto de vista moral, é um monstro. Alguns dedicam toda a sua vida, lutam contra Deus. E eu espero que ninguém aqui continue a lutar contra Deus. Lembram-se do que Gamaliel, o mestre de Saulo, disse a dada altura, dizia aos outros fariseus, para que não sejamos achados lutando contra Deus. E Paulo lutava contra Deus. Paulo procurava convencer Deus de que não pode ser assim. Não pode ser. Mas foi preciso ele cair do cavalo, por assim dizer, literalmente, e aceitar realmente a evidência que ele tanto rejeitava, tanto lutava. Ele procurava persuadir a Deus. Mas sabem, também nós podemos ser culpados de tentar convencer Deus de algo. E eu vejo isso acontecer por vezes. A palavra de Deus é clara em relação a alguns assuntos e nós dizemos: não pode ser assim. Aquilo era naquele tempo. Ou a tradução não é bem assim. Ou há outras versões que dizem outras coisas. Infelizmente, nós temos visto, ultimamente, algumas pessoas que lutam contra a evidência da palavra de Deus. E mesmo nas igrejas. Eu dou-vos alguns exemplos. Algumas pessoas que se dizem cristãs acham perfeitamente normal práticas que a Bíblia condena claramente. Práticas como a homossexualidade, o recasamento, o ajuntamento. A Bíblia diz uma coisa e eles: não é bem assim. Arranjam sempre argumentos para encaixar na sua vida de pecado. Procuram persuadir a Deus. Em vez de mudar a sua vida e ajustar a sua vida ao que a palavra de Deus diz, não. Vou ajustar a Bíblia àquilo que me convém. Isso é a maior tragédia do homem. Porque nunca vai viver feliz. Como alguns dizem: eu tenho direito a ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Não, isso não está na Bíblia. Como já foi dito aqui. Não está escrito na Bíblia: Deus quer que sejamos felizes. Não. Deus quer que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade, e o conhecimento da verdade, passa por vezes por nós não vivermos da forma que nós gostaríamos de viver. Da forma feliz que nós gostaríamos de viver.
Ora bem, infelizmente há este perigo de nós querermos convencer Deus de que nós estamos certos, de que a nossa visão das coisas está certa e que a visão dele está errada. Cuidado com isso. Porque o que nós temos de fazer é persuadir aos homens. Persuadirmos os homens. Deus diz isto, nós temos que convencer os homens de que o que Deus diz é a verdade. Não é? Os homens estão a ir por aqui. As pessoas na igreja estão a viver desta maneira. Então temos de persuadir a Deus para... Deus, tens de compreender, os tempos mudaram. Temos de dar ouvidos às novas formas, aos novos conceitos de família. Isso de família de pai, mãe e filhos, isso já foi. Agora temos de dar ouvidos a novos tipos de famílias. E há alguns que fazem isso. Mas não podemos, nós temos de persuadir os homens. Porque é o que Paulo diz. Paulo diz, isto é importante, o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:11, eu vou ler. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Devemos temer a Deus. E quem teme a Deus, persuade os homens. À fé e também à prática. A viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Não é... Eu vou agora dizer isto de outra forma. Sabendo o respeito que devemos ter aos homens, persuadimos ao Senhor. Vamos tentar convencer o Senhor. Senhor, tens de olhar para estas pessoas. Elas estão a viver desta maneira, mas tens de aceitar tal como elas são. Não. Não estou com isto a dizer que se há alguém que vive em pecado, nós vamos escorraçá-lo da igreja. Nós ainda hoje de manhã ouvimos falar sobre isso, da igreja que não deve ser um hotel para santos, mas sim um hospital para crentes. Um hospital para crentes, não é? Para doentes. Para crentes, sim. Mas não vamos deixar de dizer o que está mal. Não vamos deixar de apontar o problema que as pessoas têm e ajudá-las a resolver o problema que têm. Ora bem, nós agora persuadimos os homens à fé. E Paulo continua e diz: procura agradar a homens? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós não andamos aqui para agradar aos homens. Não estamos aqui a adaptar a mensagem que pregamos de forma a ser mais agradável às pessoas. Não vamos pregar um evangelho, como alguns fazem, que não menciona, não fala de pecado. Não diz às pessoas: tu, tal como estás longe de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Há pessoas que evitam isso, porque pecado é uma palavra forte, uma palavra feia. Alguns optam por esconder isso. E até, creio que já o disse, há uma versão da Bíblia onde não aparece pecado. Uma versão traduzida por Frederico Lourenço, recentemente. Já traduziu os Evangelhos, agora já traduziu mais outra parte do Novo Testamento. E lá não aparece a palavra pecado, o que é ótimo para alguns. Alguns que dizem que o pecado é uma construção das religiões. É um conceito criado pelas religiões para manter as pessoas debaixo de escravidão. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas sabem qual é o problema de não falar do pecado? Não é que nós tenhamos particular prazer em dizer às pessoas que elas são pecadoras. Eu não quero de maneira nenhuma passar a ideia de que eu sou um crente, aquela pessoa é pecadora e eu vou ter um particular gosto em dizer: olha, tu vives em pecado. Tu não és digno não és digno de nada. Não. Cuidado, devemos ter este cuidado. Mesmo quando temos este cuidado, podemos ser acusados injustamente. Temos cuidado em não passar uma ideia de superioridade moral em relação aos outros.
A única coisa que me difere de uma pessoa perdida é que eu sou um pecador, que reconhece que é pecador e que confia no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como a única forma pela qual ele se pode reconciliar com Deus. Cuidado com o querer passar a ideia de que eu sou mais justo do que tu. Eu não fiz nada para merecer a salvação. Não fiz. É preciso ter muito cuidado com isso, porque isso era o que os fariseus faziam. Achavam-se melhores que os outros. E Deus nos livra, Deus me livra a mim, e Deus nos livra a nós, que somos do Senhor, de passar esta ideia de superioridade em relação aos outros. Apesar de, como alguém dizia, a segunda vinda do Senhor será precedida pela segunda vinda dos fariseus. E espero que não os tenhamos aqui na nossa igreja. Espero não ser um deles. Daqueles que se acham mais justos que os outros. Não, cuidado. Eu te faço questão, e tenho essa descrição na rede social mais conhecida, no Facebook. A minha descrição é: principal dos pecadores, salvo pela graça de Deus. Sou o principal dos pecadores. Eu não conheço ninguém. Isto agora pode parecer um bocado estranho que eu vou dizer. Eu não conheço ninguém que cometa mais pecados do que eu. Eu não ando atrás das pessoas a dizer: olha, ele cometeu este pecado, cometeu aquele. Eu não conheço ninguém, e mesmo eu sendo salvo pela graça de Deus, eu não conheço ninguém que peque mais do que eu. Que eu saiba que ela peca mais do que eu. Portanto, que autoridade é que eu tenho a dizer às outras pessoas que eu sou melhor do que tu? Não. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça de Deus. Eu sou apenas um mendigo que encontrou pão e que quer partilhar com os outros o pão que encontrou. Mas não vamos deixar de dizer às pessoas que elas estão em pecado e precisam reconciliar com Deus. Porque se não houver pecado na nossa mensagem, segue-se a seguinte questão: para que é que Cristo morreu? Cristo morreu para quê? É que alguns falam de um Cristo que falam de que Cristo fez, do que Cristo pode fazer, tudo muito lindo, mas quem ouve aquela mensagem pensa assim: o Senhor Jesus Cristo fez coisas tão extraordinárias, é pena ele ter morrido. Teria sido tão melhor se ele não tivesse morrido. Porque não lhes é dito porque é que Cristo morreu. E Cristo, o Senhor Jesus Cristo, foi entregue pelos nossos pecados, como diz Romanos 4. Romanos 4 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Temos de falar do pecado. Não que tínhamos particular prazer, não que tínhamos particular prazer em amesquinhar as pessoas, não é esse o nosso objetivo. As pessoas têm de saber que o pecado as separa de Deus. Para depois podermos falar do Senhor Jesus Cristo. Da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a única forma pela qual elas podem ser salvas. Mas isto de facto não agrada aos homens. Os homens não gostam de ouvir isto. Mesmo quando procuro dizer: tu precisas de conciliar com Deus, basta dizer isto. A pessoa fica logo retraída e pensa assim: mas não gostam de ouvir dizer que são más. Não gostam. É um verdadeiro murro no estômago que a pessoa leva. Porque eu não sou digna. Porque, regra geral, as pessoas acham-se boas. Acham-se as maiores. Mas é preciso a pessoa chegar ao fim de si mesma e reconhecer a sua incapacidade, a sua total falência humana, falência espiritual, e de se entregar nas mãos de um Deus que julga justamente. Está bem, há muitos que o fazem. Há muitos que adaptam a mensagem e falam coisas aprazíveis, coisas que sabem que o seu público vai gostar de ouvir. Não o podemos fazer, de maneira nenhuma. Mas atenção, isto não quer dizer que vamos ser desnecessariamente desagradáveis com as pessoas. Porque o que é que Paulo fazia? Paulo, por um lado, diz que não procura agradar a homens. Mas há uma outra passagem que alguns poderão estar a pensar, em 1 Coríntios
10:33, ele diz: como eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele procurava agradar as pessoas, não alterando a mensagem, para que elas se sentissem melhor com aquela mensagem, aceitassem mais facilmente. Não. Ele procurava fazer-se tudo para com todos. Procurava todas as oportunidades, tentar identificar-se com as pessoas para que as pudesse ganhar. Fiz-me tudo para com todos, para assim ganhar alguns. Não é, eu estou aqui em cima e vocês estão em baixo e eu vou falar-vos do Evangelho. Não. Ele procurava estabelecer uma ligação com as pessoas. Vejam o que ele fez em Atenas. Idolatria, por ali. Era o que mais havia ali, idolatria. No Areópago. E ele, em vez de chegar ali, vocês são todos, sois todos uns idólatras. Vocês vão todos para o inferno. E algo assim muito, muito sagrado. Ele tentou captar a atenção das pessoas sem esta atitude de superioridade moral. Procurou-se fazer tudo para com todos. Aproveitou uma oportunidade. Em vez de ser desagradável para com aquelas pessoas. E atenção, e não vamos ter ilusões de que, pregando o Evangelho de uma forma correta e com amor para com as pessoas, que vamos ter as pessoas a converterem-se em catadupa. Quantos é que se converteram ali naquela pregação em Atos 17, em Atenas? Alguém sabe? Eu creio 2. Damaris e Dionísio. Foram só 2. Não foram... não terão sido muitos. Portanto, não tínhamos ilusões de que vamos... muitas pessoas vão salvar. Porque isto é uma mensagem agradável. Ora bem, continuando, Paulo diz: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sabem? Nós nunca vamos agradar a todos, sabem? Sabem disso? Nunca vamos conseguir agradar a todos. Há sempre alguns que não vão gostar do que nós dizemos. Se nós tentarmos adaptar a mensagem de forma a ser mais agradável a uns, não falando de pecado, não falando de inferno, que são coisas desagradáveis. As pessoas não gostam de ouvir. Se o fizermos, algumas pessoas vão pensar: não, isto não tem jeito nenhum. Estão a pactuar com os interesses das pessoas apenas. E alguns não vão gostar. Alguns vão gostar, mas outros não. E nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Vocês conhecem aquela história do velho, da criança e do burro. Provavelmente conhecem. Agora não sei exatamente a estrutura da história, mas e o velho e o burro e a criança em cima do burro, e passaram, e o velho conduzia o burro com a criança em cima. Passaram para algumas pessoas e as pessoas disseram: olha, que falta de respeito daquela criança, vai o velhinho a pé e a criança ali em cima do burro. E o burro disse, o velho disse à criança: olha, anda cá para baixo e eu vou ir para cima. A seguir, passaram para outro grupo de pessoas e as pessoas começaram a dizer: olha esta pessoa de idade deixa a criança ir a pé, coitada, não tem jeito nenhum. E então o velhinho disse: olha, vamos os dois para cima do burro. Passaram, primeiro foram os dois para o chão, exatamente. Foram os dois para o chão e passaram por algumas pessoas e eles disseram: olha, tem algum jeito, um burro perfeitamente saudável, não vai ninguém em cima dele. Vão os dois a pé. Então foram os dois para cima do burro. E depois passaram para outro grupo de pessoas que disseram: tem algum jeito de sacrificar este burro, 2 pessoas em cima dele? Então, da última vez que foram vistos, a criança e o velhinho iam a carregar o burro. Porquê? Porque nunca vamos agradar a todos. Nunca vamos agradar a todos. E se nós tentarmos pactuar com certas situações para não melindrar alguns, para não perder alguns, vamos perder outros.
Eu tenho de dizer que eu sei de alguém, sei de uma situação que, para não perderem uma pessoa na igreja, perderam outras. Quiseram pactuar com o pecado, declarado e aberto, clarinho. Quiseram para não perder aquela pessoa, que provavelmente está perdida, e perderam outros, que não quiseram pactuar com aquilo. Nós nunca vamos agradar a todos. Então, como é que nós vamos decidir a quem agradar? É agradar a Deus. Alguém dizia, tu nunca vais agradar a todos. Por isso mais vale pregares a palavra. Prega o que diz a palavra. Não vais agradar a todos. Porque se Paulo estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E há alguns que não são servos de Cristo. Continuam a agradar aos homens. Querem agradar aos homens. Querem dizer aos homens coisas que eles gostam de ouvir. E não só não estão a ser servos de Cristo, como não estão a servir as pessoas. Porque imaginem esta situação. E há alguns que nós ouvimos e que dão muito mau nome ao conceito evangélico. Tanto que eu, por vezes, tento não me identificar, procuro não me identificar com o termo. Porque há alguns que dão muito mau nome, como um que, ainda esta semana, um pastor, suposto pastor americano, que veio pedir dinheiro para comprar um jato que custa quase 50 milhões de euros. Essas pessoas têm perante eles, em algumas dessas igrejas, milhares de pessoas e não pregam o Evangelho. Tem pessoas à frente deles que precisam de ouvir a mensagem da reconciliação. Precisam de ouvir que precisam de se reconciliar com Deus. E o que é que eles dizem? Dizem palavras agradáveis. Porquê? Porque não querem perder as pessoas. Querem manter ali as pessoas. Querem manter as pessoas presas também. Muitos fazem isso. Mantêm as pessoas presas. Porque se lhes falarem da mensagem da graça de Deus que salva verdadeiramente e liberta, eles têm medo que as pessoas não continuem lá. Porque as religiões prendem a pessoa. As religiões não dão aos seus membros a certeza da salvação. Não dão. E nenhuma religião anuncia uma salvação unicamente sem obras. Nenhuma religião anuncia uma salvação sem obras. Por isso as pessoas estão ali presas toda uma vida e nunca têm a certeza da salvação. E estas pessoas não só não estão a ser servos de Cristo, como não estão a servir as pessoas que supostamente deveriam servir. Porque imaginem um médico que tem a solução para uma determinada doença. E o que ele diz às pessoas? Tem um medicamento qualquer que pode salvar, curar aquelas pessoas da doença. Uma doença que as vai acabar por matar, se não tiver o devido tratamento. E essa pessoa diz-lhes, esse médico diz-lhes, olha, vai para casa, come uma alimentação saudável, faz exercício físico e vais ficar melhor. Isto não é o que o médico que tem o conhecimento do meio pelo qual as pessoas podem ser curadas deve fazer. Deve mostrar. Tu podes ser curado da tua doença desta forma. E dizes outra. Mas é o que muitos fazem. E esses não são servos de Cristo. É que é um bocado estranho Paulo dizer se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer que noutro tempo ele estava a agradar às pessoas. Se estivesse ainda agradando aos homens. Ele agora não o faz. Faz, mas não faz. Ou seja, não agrada da maneira que noutro tempo fazia. Ele noutro tempo era fariseu de fariseus. E sabem, a lei agradava às pessoas.
Agradava no seguinte sentido, desfazia aqueles que tinham a lei, que se arrogavam de serem cumpridores da lei, tinham grande prazer naquilo, na guarda da lei. E achavam-se superiores aos outros. Nós vemos o fariseu, na história do fariseu e do publicano, como o fariseu tinha gozo, tinha prazer em ser uma pessoa que cumpria a lei de forma escrupulosa. Sabem, o ser humano gosta da lei. O judeu gostava da lei. Os fariseus gostavam da lei. E sabem como é que gostavam tanto, que alguns milhares de anos depois da lei ter sido dada, mil e poucos anos depois da lei ter sido dada, o que é que tinha acontecido com a lei? O que é que os fariseus tinham feito à lei? O que é que tinham feito às centenas de mandamentos que o Senhor tinha dado? Pensaram assim, isto é muita coisa, nós não conseguimos cumprir isto tudo. Vamos tirar aqui alguns, vamos selecionar aqui uns poucos, porque isto é demais. O que é que eles fizeram? Acrescentaram à lei de Deus. Acrescentaram mandamentos à lei de Deus. Porque a carne religiosa é insaciável. A carne religiosa das pessoas gosta que lhes mandem fazer coisas. E isso agrada às pessoas. Eu sigo estas regras. Eles gostavam. E no outro tempo Paulo fazia isso. Mas agora não faz. Ele diz, faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Este Evangelho não vai ao encontro da expectativa do homem. Este Evangelho também, e agora para terminar, este Evangelho não foi dado por outros homens. Paulo não o aprendeu, diz ele no versículo seguinte, não o aprendeu de homem algum. Ele recebeu através da revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que lhe revelou. Isso não será hoje, mas nós podemos ver que esta revelação, este Evangelho, é diferente do Evangelho dado aos 12, o Evangelho da circuncisão. Este é o Evangelho da incircuncisão, um Evangelho diferente, uma mensagem diferente. E o lugar de onde este Evangelho foi dado diz muito sobre este Evangelho, porque este Evangelho foi dado ao apóstolo Paulo pelo Senhor Jesus Cristo glorificado do céu, dizendo respeito a um povo celestial, que é a sua igreja. Isso é importante. Mas o que eu queria falar, para terminar, quero falar-vos, porque este Evangelho, de facto, não corresponde à expectativa do homem, porque o homem sente necessidade, entre outras coisas, sente necessidade de contribuir com alguma coisa para a sua salvação. Eu disse há pouco que todas as religiões incluem nunca dão a certeza à pessoa de que está verdadeiramente salva, mas também exige que ela faça alguma coisa. E o homem gosta disso. Quantos de nós não ouviram já a expressão, isso é demasiado fácil? A mensagem da salvação é demasiado fácil. Não foi fácil. Foi preciso o nosso Deus entregar o Senhor Jesus Cristo, por nossos pecados foi entregue. Não foi fácil. Alguém teve de pagar, mas agora é de graça. Mas infelizmente o homem gosta de fazer algo. E isto faz-me lembrar uma história que li já há muito tempo. Penso que numa das primeiras edições do Alimento Diário, que já tem cerca de 30 anos, por isso já é uma história muito antiga, mas que revela, uma ilustração que revela bem o que vai no coração do homem. Houve, na era, não sei ao certo quando é que isto foi, esta história li há quase 30 anos, por isso ela deve ter bastante mais tempo. Não sei ao certo se será verídica, se será exatamente assim, mas a ideia é esta.
Um homem, na altura em que começaram a surgir o leite em pó, aquelas coisas que se misturam, basta misturar água e já temos algo feito. Misturamos água com um bocadinho de pó e temos puré, misturamos água com um bocadinho de pó, temos leite, por aí fora. Um homem conseguiu descobrir ali uma maneira de... Era só juntar água, lá um preparado que tinha, levava-se ao forno e estava um bolo feito. Que era ótimo. Pensava ele, as pessoas vão gostar imenso disto, é só juntar água e está feito. E depois isto procurou comercializar este produto inovador, espetacular, iria poupar muito trabalho às pessoas. Era só juntar água e levar ao forno. Foi um fiasco. Não correu bem. Não vendeu tanto quanto ele esperava. E ele procurou saber o que é que se passava. Procurou investigar, fazer um estudo de mercado sobre as razões daquilo ter falhado. Qual foi a razão principal? Sabem? Conseguem adivinhar? Depois desta minha exposição, espero que consigam adivinhar. A razão é que era demasiado fácil. Demasiado fácil. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam gostar muito, porque hoje é tudo, as pessoas querem tudo rápido. Na nossa geração, na nossa era do fast food, tudo tem de ser rápido. Se calhar até pegaria, mas a ideia da ilustração era de que as pessoas acharam aquilo demasiado fácil. Então ele fez ali umas pequenas alterações na composição daquele preparado e agora era necessário pôr água, ou leite e um ovo, misturar e levar ao forno. E aquilo vendeu como nunca. Porquê? Porque as pessoas sentiam que estavam a contribuir de alguma forma para a confecção daquele bolo. Que ninguém caia no erro. 2 erros. O perdido de pensar que pode contribuir com um ovo ou com o que quer que seja para a sua salvação. Não pode. De certa forma, todo pecador contribui com algo para, não para a sua salvação, contribui com o seu pecado. Todos nós contribuímos com o nosso pecado para a necessidade de sermos salvos, mas para a obra da salvação não contribuímos em nada. E que não caiamos nós, que anunciamos a mensagem da graça de Deus, de cair no erro de, ora bem, isto não passa tão bem, vamos dizer às pessoas que há alguma coisa que elas possam fazer. Não há nada que tu possas fazer para ser salvo. Houve um pregador a quem foi perguntado o que é que eu posso fazer para ser salvo? E ele respondeu, tarde demais. E a pessoa ficou atrapalhada, o que é tarde demais? Não, tarde demais porque já está tudo feito. Tudo o que é necessário para tu ser salvo já está feito. Agora só precisamos de aceitar. Com isto eu não quero dizer que depois de estar salvo não precisas fazer nada. Por assim dizer, não precisas, mas vais querer fazer. Vais querer viver de forma a agradar aquele que te salvou. Quem é salvo, eu costumo comparar o crente, a pessoa que já está salva pela graça de Deus, àquele servo que nós lemos em Êxodo 21, que depois de trabalhar 6 anos para o seu senhor podia ir livre. Mas se ele dissesse, não, eu amo a minha família, que entretanto constituiu na casa do seu senhor, eu amo a minha mulher e os meus filhos, eu amo ao meu senhor, eu não quero ir livre. Eu não quero ir para viver a minha vida. E o crente salvo pela graça de Deus, que poderia viver a vida à sua maneira, não vai querer. Eu quero viver de forma a agradar àquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Àquele que se deu a si mesmo pelos meus pecados para me livrar do presente século mau. Como é que eu vou voltar à vida de pecado de outrora? Como é que eu vou voltar ao pecado que levou o meu Senhor Jesus Cristo
a morrer na cruz. Vou querer voltar a isso? Quando Ele morreu para me salvar não só da condenação eterna, mas também me livrar do presente século mau. Meus amigos e irmãos, fiquemos por aqui. Não procuremos agradar aos homens da maneira errada. Procuremos agradar aos homens da maneira certa. Ok? E não procuremos anunciar um Evangelho que seja segundo os homens. Anunciemos o Evangelho de Deus. Romanos 1 diz... Fala-nos... Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Não diz aqui o Evangelho para a humanidade. Que o central no Evangelho é Deus, não é o homem. Não vamos correr também o risco de dizer Deus ama-te tanto, que eu já ouvi isto. Deus ama-te tanto que eu não conseguia viver sem ti. Por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para te salvar. Porque eu não conseguia viver sem ti. Não, o essencial não é o homem, o essencial é Deus, que nos amou e enviou o Senhor Jesus Cristo para realizar a obra da nossa redenção. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.